Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom mistério, boa revolução solar. Não sei quando você está vendo essa aula. Meu nome é Beatriz e a gente vai continuar o nosso processo sobre o desmembramento da linguagem, sobre a linguagem em si, como ela se coloca no mundo, como ela se coloca na história da nossa vida. Esse momento belo da estrutura da linguagem para depois a gente chegar no nosso estudo da literatura como um todo. Então hoje a gente vai falar sobre os tipos textuais. Então, se você não assistiu ainda às aulas de funções da linguagem, eu sugiro que você dê uma olhadinha, porque tanto a função, quanto a tipologia e quanto o gênero, todos esses assuntos, eles estão ligados, dadas as mãos, balançando como grandes amigos e familiares. Então, é preciso que você assista antes às aulas sobre função, depois você venha para essa aula de tipologia, certo? Mas antes de começar essa aula de tipologia textual, sobre tipos textuais, a gente vai se perguntar: o que é um texto? Um texto é apenas o que a gente pega em um livro, abre e tá lá tudo bonitinho, em várias páginas e várias palavras? Ou isso aqui que está acontecendo nesse momento, nesse espaço, também é um texto? O texto, ele vai ser tudo aquilo que dá uma comunicação, que dá um sentimento de entendimento. Então, por exemplo, uma imagem, se eu colocar uma propaganda aqui, ou um sinal de pare, né, nas ruas, você vai entender o que é a partir de uma imagem, a partir de um texto imagético. Se eu colocar, por exemplo, um sinalzinho de um cigarro e uma barra na frente, você vai entender que naquele espaço você não pode fumar. Então, a imagem, se ela passa um sentido comunicativo, se ela passa um sentido de entendimento, você vai saber também que aquilo é um texto, que aquilo é um texto imagético. Mas o que é mais popularmente conhecido como texto é justamente as palavras, né? As palavras juntas que formam um texto, que formam um tipo de narrativa. Então aqui a gente vai deixar claro que o texto ele pode ser ou escrito, ou falado, ou visto. Então tudo que gera uma posição de comunicação está dentro dessa percepção de texto. Isso é muito importante para que vocês entendam o que vai se seguir nessa aula de hoje. Porque até um toque pode ser um texto, a partir de vários e vários acontecimentos. Então, isso vai ser muito importante para que você entenda o que são os tipos textuais, o que são essas formulações de textos que estão presentes também no nosso dia a dia. Então, foi uma coisa que eu falei na aula passada, de funções da linguagem, mas que eu reitero agora, que tudo isso que a gente vai ver está no nosso dia a dia, está na nossa vivência. O que a gente precisa é decodificar os nomes, decodificar os assuntos, porque todos esses assuntos são muito importantes para os vestibulares e para a sua vida como um todo. Principalmente se você for seguir ali na área de humanas ou na área de linguagens. Certo? Então, vamos lá. Chamamos de texto tudo aquilo que comunica, que possui um sentido. Então, o sentido comunicativo vai ser a base dessa vivência da aula de hoje. A base dessa coisa que a gente chama popularmente de texto. Certo? Então, esses são os tipos textuais que a gente tem e que existem alguns outros, né? Alguns teóricos colocam outros como temas e tipos relevantes, mas que a gente vai ficar aqui preso em apenas 5, porque são os principais e os que são popularmente cobrados em vestibulares, certo? Então, aí a gente vai ter 5 tipos de texto. A gente vai ter o texto de narração, a gente vai ter o texto de descrição, nós vamos ter também o texto de dissertação, que se dividem em 2, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. E por último, mas não menos importante, teremos a injunção, o texto injuntivo. Então, todos esses textos, eles estão ligados com a estrutura textual. Então, é uma coisa muito ligada e muito selecionada à estrutura, à forma do texto. Então, a gente vai ver que para um texto, por exemplo, ser um texto de narração, um texto narrativo, ele vai ter que obedecer algumas regras. Para ele ser um texto de descrição, ele também vai ter que obedecer algumas regras. Então, esses tipos textuais, a tipologia textual como um todo, ela está inserida nessa estrutura. Então, quando a gente pensa em tipos textuais, a gente tem que pensar logo em seguida no sentido estrutural de um texto. Já já a gente vai ver que esse texto ele pode se comportar também no sentido social. Então, a gente vai ver como isso se dá e como isso se transforma a partir da sociedade, a partir dos estudos da linguística, certo? Então, vamos ver um por um como eles se comunicam e como eles se dão na realidade. Vamos lá. Primeiro é o tipo narrativo. Acho que ele é o mais conhecido de todos. Quando você pensa em um tipo narrativo, um tipo textual de narração,
você já decodifica sobre o que ele vai falar, sobre qual pressuposto ele vai seguir, porque é um tipo em que há uma história. Ele vai contar uma história para você. E claro, como eu falei, como é uma questão estrutural, ele vai seguir algumas regras, ele vai seguir alguns pressupostos. Mas aqui o tipo narrativo basicamente vai ser o tipo que conta uma história. Então, por exemplo, as regras que seguem o tipo narrativo é ter um narrador, personagens, pessoas, vai ter também um amplo narrativo, né? um acontecimento, uma ambientação, um tempo, um lugar. Então, tudo isso, se você pega um texto em que apresentem essas características, provavelmente ele seja um texto de narração, ele seja um texto narrativo. Aqui, inclusive, tem isso. Há uma história ou um conjunto de fatos que ocorreram em um tempo ou lugar, envolvendo pessoas ou personagens. E aí, o exemplo mais próximo de um tipo narrativo que a gente já pensa de imediato é um livro de ficção, por exemplo, né? Um livro que tem lá o personagem, que tem lá uma historinha acontecendo, que tem um ambiente acontecendo, que tem um tempo, né? Um ano, uma década, um século acontecendo. Então, a gente já pensa nisso diretamente. Mas, o tipo narrativo, ele também pode estar muito ligado a uma história, com H, né? A história da Segunda Guerra, a história da Primeira Guerra, a história da Revolução Haitiana, a história da Revolução, sei lá, qualquer tipo de revolução possível. Então, isso aqui vai estar ligado a uma narração, a uma contação de histórias. Então, no caso de história com H, né, história que a gente sabe e conhece acerca do mundo, vai estar muito ligado a pessoas, mas ainda assim vai contar uma narração, vai contar uma narrativa. Então, o tipo narrativo, ele não apenas aparece em ficções, em livros de ficção. Ele pode aparecer também na realidade. Mas a gente vai falar disso na próxima aula, certo? Seguindo, nós temos o tipo descritivo. De novo, descrição, descritivo, já te dá uma pista aí do que a gente vai falar. O tipo descritivo, ele vai apresentar características e adjetivações de determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Olha outro aí que aparece também em livros de ficção, por exemplo. Então, esses tipos narrativos, eles andam bem juntinhos, né, bem de mão dada, porque tudo isso acontece na linguagem. Inclusive na linguagem oral, inclusive na oralidade, no dia a dia que a gente conversa. Então, por exemplo, eu vou falar com uma amiga e aí eu vou contar uma história para essa amiga. Eu vou falar, olha, hoje na escola aconteceu isso, isso e isso, e eu fiquei magoada com uma pessoa porque ela tirou onda do que eu falei, blá blá blá. E a amiga pega e pergunta, que pessoa? Aí a outra responde assim, menina, Joãozinho, do terceiro C. E a amiga não faz ideia quem seja Joãozinho. Então, a amiga A vai chegar e falar, Joãozinho, rapaz, um baixinho, de cabelo curto, que tem um brinco na orelha esquerda, que é meio musculoso e que anda se arrastando. Então, ela vai descrever essa pessoa para que haja um sentido completo de interpretação e de comunicação para aquela amiga que não sabe quem é. Então, só nessa historinha que eu falei para vocês agora, a gente já tem dois tipos narrativos, que é o tipo narração, né, o tipo narrativo, que vai contar uma história. Olha, eu estava na escola, então tem um ambiente. E aí tava eu e outro menino, Joãozinho. Então a gente tem dois personagens, duas pessoas. E a gente tem um clímax da história, que foi o Joãozinho falando algo que ela não gostou. Então isso é um tipo narrativo. Uma história que você conta pra um amigo, uma fofoquinha, é um tipo narrativo. Mas que, como a amiga não sabia quem era Joãozinho, ela teve que se utilizar do tipo descritivo. Ela teve que descrever quem era Joãozinho para que a amiga entendesse de quem ela estava falando, para que houvesse um sentido completo de interpretação e de comunicação dessa história. Beleza? Então, esse tipo descritivo, ele vai ser muito comum para apresentar algo. Uma aula pode estar ligada muito fortemente a um tipo descritivo. Então, isso vai estar ligado no nosso dia a dia de uma forma mais relevante do que a gente pensa. Seguindo. Agora a gente tem um tipo dissertativo. Esse aqui eu acho que vocês estão cansados de saber já, porque é um tipo que vocês utilizam bastante. O tipo dissertativo, a gente quer expressar ideias. E aí ele se divide em duas áreas. Ele vai se dividir, primeiro, no expositivo. Então, a gente tem um texto dissertativo expositivo. E, em segundo lugar, ele vai ser um texto argumentativo, que talvez seja um modo aí que vocês achem mais comum no dia a dia de vocês. Como eu falei, o texto dissertativo ele está ligado a expressar ideias, a expressar pensamentos. E aí, esse texto expositivo, como o próprio nome já diz, né, expor, ele vai ser um texto mais ligado a um texto de exposição de fatos, exposição de documentos. Então, ele vai estar muito preocupado com as provas, com um sentimento específico
que ele quer passar no texto. Então, um texto expositivo, ele ainda apenas vai chegar e falar, ó, isso aqui são os fatos. Acabou. Ele não vai querer te convencer de alguma coisa. Ele não vai querer te fazer acreditar naquela coisa. Ele vai expor os fatos. Ele vai expor aquelas verdades. Então, o texto expositivo, como a gente falou, vai estar muito ligado a um jornal, por exemplo. Ele vai te expor aqueles fatos que estão acontecendo, e ele não vai querer que você acredite, né? Um livro de história, por exemplo, pode ser totalmente expositivo quando ele fala, ó, isso aqui aconteceu e blá blá blá. Ele não está querendo que você acredite naquilo, porque isso é uma realidade. A partir de vários pressupostos, é uma realidade. Então, o texto expositivo está muito ligado também a essa questão dos livros didáticos, a essa questão de serem verdades, que eles vão apenas expor, certo? Então, texto dissertativo, o tipo dissertativo vai ser esse texto que vai expor ideias. Já o argumentativo, ele vai trabalhar com argumentos. Então, como o próprio nome já diz também, ele vai precisar que você argumente para que haja um entendimento completo do que ele está passando. Então, você não vai apresentar apenas fatos, você vai apresentar ideias e você vai querer convencer aquele seu leitor, convencer quem você está falando, convencer quem está te ouvindo. Então, você não pode chegar e apenas apresentar um fato, você não pode chegar e apresentar apenas uma realidade. Você vai chegar e apresentar aquele tipo de realidade com argumentos, para que a pessoa concorde, para que a pessoa acredite. Então, o texto que vocês fazem lá no Enem, que é um texto dissertativo argumentativo, ele pede isso a você. Ele pede que você apresente um tema, você vai expor uma ideia, né? Então, é um texto dissertativo, que vai expor uma ideia, expressar uma ideia, mas que ele quer que você convença o leitor, ele quer que você convença o corretor de que aquela sua ideia, ela é válida, ela é relevante. Então, esse texto argumentativo, ele vai se utilizar de vários argumentos para que o leitor seja convencido daquele ideal, daquela ideia, daquele momento, daquele pensamento. Certo? Facinho também, o tipo dissertativo, uma coisa muito utilizada no dia a dia da gente. Até quando a gente vai pedir à mãe, ao pai para sair, para tomar um sorvete, para dar dinheiro, a gente utiliza bastante o texto dissertativo argumentativo, né? Sabemos disso. Seguindo aqui, nós vamos para o texto injutivo. O texto injutivo, ele vai indicar como realizar uma ação. Então, por exemplo, eu quero aprender como faz alguma coisa. Eu provavelmente vou pegar um texto injutivo para poder realizar aquela ação, para poder aprender a realizar aquela situação específica. Então, vai gerar um contato direto com o leitor. Isso também está muito, muito próximo àquela aula de funções da linguagem que a gente teve. Então, isso tudo participa como uma grande percepção do que é a linguagem na nossa vida. Esses 3 assuntos iniciais de teoria ali da linguagem, eles vão passear nessa esfera de que tudo está muito ligado a cada coisa, né? Então, o texto injuntivo, né, o tipo injuntivo de texto, vai ser esse texto que vai te ensinar a fazer alguma coisa. Normalmente tem um verbo no imperativo também, normalmente tem alguma colocação nesse sentido. Então, o texto injuntivo, ele vai te indicar como realizar uma ação. Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode pensar assim, você pode pensar assado. Então, tem essa relação de indicar uma ideia, de indicar um pensamento, de indicar uma forma de visão do mundo. Certo? Então, esses foram os tipos textuais da gente. A gente tende a fazer isso no dia a dia, a gente tende a fazer isso na percepção que a gente tem do mundo. E a gente vai ver, agora na próxima aula, como isso se coloca a partir dos gêneros literários. Beleza, agora que a gente viu como esses tipos textuais acontecem, a gente vai ver eles na prática, obviamente. Eu já dei alguns spoilers aí dessa aula de gêneros, como isso vai acontecer na realidade, como isso vai acontecer no modo social da coisa, mas agora a gente vai ver mais exemplos. A gente vai ver como observamos os tipos textuais no nosso dia a dia, na nossa realidade, certo? Antes, tem uma pequena descrição do que seria um gênero textual. Vejam só. Quando alguém usa a linguagem, sempre o faz por meio de um ideal de texto, ainda que não tenha consciência disso. Então, quando a gente discute, né, quando a gente usa a nossa linguagem, ela está servindo para algum motivo. A gente, às vezes, não se toca disso, né? A gente só fala o que está pensando, a gente só fala o que está sentindo, e a gente não se toca que o que a gente fala tem um processo muito forte em quem está ouvindo. Então, esse processo, como ele diz aqui no texto, é um processo, às vezes, inconsciente. É um processo que apenas acontece de tanto que a gente fala, de tanto que a gente se comunica. Então, isso vai estar ligado aos gêneros, nesse sentido. A escolha deste é um dos passos, se não o primeiro,
a ser seguido no processo de comunicação. Então, a escolha de como a gente vai falar, a escolha de como a gente vai colocar aquele texto, sendo nós falantes normais, né, pessoas conversando, ou sendo nós escritores, por exemplo, vai ser o primeiro passo dessa comunicação, desse tipo textual na realidade, no dia a dia. Então, por exemplo, enquanto o tipo textual tem esse uso mais relacionado à estrutura, a gente vai ver como o texto se comporta na sua estrutura para poder localizá-lo, para poder decodificá-lo. Aqui a gente vai ver o uso social, o que acontece com esse texto na realidade, no dia a dia. Vamos para o exemplo. Esses gêneros textuais que a gente vai falar é como algum livro, algum texto, alguma coisa relacionada à linguagem vai se encaixar nos tipos narrativos, nos tipos injuntivos, nos tipos descritivos. Então, é uma junção daquelas ideias para a gente ver como acontece na realidade. Então, por exemplo, quando você fala que você quer um gênero de romance, quando você fala que você quer ler uma novela, quando você fala que precisa muito aprender como fazer um bolo, isso tudo são gêneros. Isso tudo passeia pelos tipos de texto que existem no dia a dia, que existem no ambiente. Olha como isso vai acontecer. O gênero textual do tipo narrativo, que foi o primeiro tipo textual que a gente viu, vai acontecer, por exemplo, no romance, vai acontecer na biografia, vai acontecer na fábula e vai acontecer na carta. Então, lembra que o tipo narrativo ele vai caminhar ali para contar uma história, que vão ter personagens, que vai ter uma ambientação, que vai ter um tempo. Então, Harry Potter, por exemplo, a gente vai ter o personagem principal, que é o Harry, né? Com seus dois amigos, Hermione e o Rony. Eles vão passar por essas várias e várias movimentações, se ligando sempre a uma ambientação, a um tempo, a uma série de realidades que estão intrínsecas ali naquela história. Vai ter o clímax da história, né? Que é quando alguma coisa errada vai acontecer, eles vão precisar agir. Então, isso tudo tá ligado num texto narrativo. Rita Lee, a biografia da Rita Lee, né? Também vai estar envolvendo ali uma contação de história. Agora no sentido mais biográfico, no sentido mais real. Então a Rita Lee, ela também vai contar uma história pra gente que vai ter um tempo, em que vai ter uma ambientação, em que vai ter um cenário, em que vai ter pessoas, não mais personagens, né, mas agora pessoas reais. Então a biografia ela também se comporta nesse tipo de narração, nesse tipo de texto que vai contar uma história pra gente. Três Porquinhos, o que falar de Três Porquinhos, se não de essa história que a gente conhece desde pequeno e que até hoje, se a gente for problematizar essa história, se a gente for pensar mais explicitamente nela, a gente consegue decodificar várias coisas relevantes para a realidade atual, né? Então, por exemplo, o porquinho que mais se lasca na história dos Três Porquinhos como um todo é o porquinho artista, é o primeiro porquinho que está lá acabado. O porquinho que brinca, que se diverte, também se lasca horrores na história. E o porquinho que consegue ali se vincular e fazer uma casa bem forte, né, que não vai ser derrubada pelo lobo, é o porquinho trabalhador braçal, né, o porquinho que dedica a sua vida ao trabalho braçal. Então, uma fábula que pode parecer besteira, né, que pode parecer apenas uma história infantil, também tem muito a ver com esse tipo de história que vai trazer pra gente, com esse tipo de percepção acerca da realidade. Então, o uso social, ele tá ligado à narração, mas ele vai servir para ensinar também, ele vai servir para que a gente pense a nossa vida como um todo, certo? E a carta também segue o mesmo pressuposto, e ela vai aparecer em outros sentidos também, vocês vão ver, mas a carta ela também segue uma narração, ela segue uma história, ela segue personagens, cartas podem ser também ficcionais ou não. E quando essa carta não é ficcional, ela também vai contar a história de uma pessoa, ela vai tentar trazer uma novidade, né? Vai tentar trazer uma relação que aconteceu com aquela pessoa que está escrevendo. Então, ela também entra no tipo narrativo. Importante vocês perceberem que não apenas, como a gente vai ver agora, se ela pertence a um tipo, a um gênero, ela não vai pertencer a outro. Isso é uma verdade, tá? Os gêneros, eles passeiam, os gêneros, eles mudam. Então, o gênero da carta, por exemplo, ele pode estar no tipo narrativo, mas ele também pode estar no tipo descritivo. Então, os tipos passeiam e o gênero continua o mesmo. O gênero é carta. Toma aqui o seu gênero, carta. Agora, o tipo que está inserido, ele pode mudar, ele pode passear, como a gente falou naquela aula passada. Então, o tipo narrativo, ele pertence à carta também, mas o tipo descritivo também está envolvido com a carta. Assim como o livro também está dentro do tipo narrativo, né? Um livro vai ser uma narração, como eu falei, um livro de ficção, né? Um livro de história, de romance, um romance comum. O gênero romance, ele vai estar inserido nesse tipo narrativo, como a gente acabou de falar.
mas ele também pode ter o tipo descritivo dentro dele. Quando, por exemplo, o autor vai falar sobre o ambiente que os personagens estão vivendo, ele está utilizando o tipo narrativo e o tipo descritivo, né? Esses dois passeios entre os dois tipos de literatura estão inseridos em apenas um gênero, que é o romance. Então, o gênero ele vai se vincular mais à forma que esse texto vai se colocar na realidade, enquanto o tipo, a forma estrutural do texto. Apenas relembrando isso aqui, tá? Então, outros gêneros textuais que aparecem no tipo descritivo, além da carta, vai ser, por exemplo, um retrato falado. Você precisa aqui, no caso, tem a capa de um disco do Bon Jovi, né? De uma música chamada Wanted, Dead or Alive. É uma música muito famosa. Mas que a capa dessa música traz o retrato falado dos 5 integrantes dessa banda. Então, pra você vai na delegacia ou algo do tipo, e aí você precisa encontrar um culpado de algum crime, você nunca viu essa pessoa na sua vida antes daquele crime, você vai dizer, querido, ele tinha o olho grande, tinha o nariz grande, tinha um cabelo meio curtinho, ele era tal e tal, ele vestia essa blusa. Então você vai precisar descrever essa pessoa e o gênero do que você acabou de escrever é o retrato falado. Então o retrato falado ele está dentro do tipo descritivo da tipologia textual no gênero retrato falado, certo? Seguindo aqui, a gente tem outro gênero textual, que é o cardápio. Quando você vai no restaurante, quando você vai comer fora, você não vai chegar do nada e pedir o garçom assim, ei, me traga qualquer coisa que eu como. Pode ser qualquer coisa, traga aí o número 3 que você acha que tá no cardápio aí. Não, você precisa ver o cardápio, você precisa ver o que vai acontecer naqueles ingredientes, né? O que vai acontecer naquele prato. Se você pode comer tudo, né? Se você não tem alguma alergia. Então, o gênero cardápio, ele tá muito vinculado ao tipo descritivo. Porque para você pedir um prato, você pagar por esse prato, você precisa entender o que está dentro desse prato. Então, a descrição desse prato vai ser muito importante para esse gênero textual. Beleza? E por último, a gente tem o diário. O diário, que é um diário, se não você descrever a sua vida, você descrever cenários, você descrever pessoas. Aquele diário é como se fosse uma pessoa desconhecida, né? Que você fala, querido diário, hoje eu briguei com Zefinha. Zefinha diário. Essa pessoa tal, essa pessoa que me odeia, essa pessoa que não gosta de mim. Então, nesse gênero do diário, a gente vai passear muito pelo tipo descritivo e também, como a gente acabou de falar, pelo tipo narrativo, porque vai contar uma história. Então, o gênero diário, ele passeia por vários tipos textuais, mas ele continua sendo do gênero diário, certo? Seguindo. Mais gêneros pra gente falar sobre, agora do tipo expositivo, que vai expor a linguagem, que vai expor algum ideal. O primeiro de todos é o dicionário, obviamente, né? Já está ligado ali na função metalinguística, porque o dicionário ele vai explicar a palavra, ele vai explicar o que está acontecendo, ele vai expor, né, dentro do gênero O dicionário ele vai expor o que está acontecendo dentro do gênero dicionário. Então ele vai pegar esse tipo expositivo lá do dissertativo, lembram disso, que vai expor uma ideia, e ele vai expor apenas uma verdade. Olha, essa palavra significa isso. Ele não vai tentar argumentar. Você tem que acreditar que essa palavra faz isso aqui, essa palavra é isso aqui, você tem que acreditar nisso, tem que acreditar em mim. Ele não vai fazer isso. Ele vai apenas expor uma realidade, que essa palavra significa tal coisa. Então isso vai acontecer normalmente, isso vai acontecer sendo a verdade, certo? Outro tipo expositivo, né, outro gênero, é o livro didático, por exemplo. Aqui, inclusive, é uma foto do capítulo de gêneros e tipos textuais, em que o gênero vai ser o livro didático, mas ele vai estar expondo uma verdade. Ele vai estar expondo uma realidade, que é a matéria da gente. Não tem como fugir muito disso. Não tem como eu tentar argumentar que isso é verdade, porque isso é verdade. O gênero é isso, o tipo é isso. Então, o dissertativo expositivo, ele vai apenas expor uma ideia, que é uma verdade. Aqui a gente, inclusive, ele já coloca alguns exemplos. Aqui, inclusive, ele já coloca alguns exemplos de 3 livros da literatura mais ligada ao terror, né, do mistério. A gente tem aqui, por exemplo, a sinopse do Médico e o Monstro. A gente tem a sinopse de uma coletânea de contos do Edgar Allan Poe. E a gente tem outra sinopse do livro Frankenstein, da Mary Shelley. Então, a gente está mais vendo mais um gênero, que é o gênero da sinopse, que vai ser um gênero expositivo. Ele vai contar a realidade que acontece no livro. E o livro em si, o romance, também passeia por esses tipos narrativos. Vocês veem como tudo isso se conecta, como tudo isso é lindo e perfeito.
Então, esse gênero aqui do livro didático tem dentro dele a sinopse, que é outro gênero do tipo expositivo. Beleza? Vamos lá. Na outra linha do raciocínio do texto dissertativo, a gente vai ter mais 3 exemplos de gênero. O primeiro deles é o artigo. Como eu falei, o texto argumentativo, do tipo dissertativo argumentativo, ele vai precisar convencer o leitor. Ele vai precisar defender uma ideia. Então, um artigo, por exemplo, que você elabora, né, um artigo científico, você vai precisar defender o seu ponto, você vai precisar defender a sua tese, você vai precisar defender a sua ideia. Então, você precisa de argumentos, você precisa de provas para poder tentar decodificar, para tentar mostrar a sua realidade para quem está lendo, o seu pensamento, o seu ideal para quem está lendo. Então, esse texto ele vai ser um texto totalmente vinculado a essa dissertação argumentativa, certo? Outro exemplo é que vocês já estão cansados de saber, cansados de ler, cansados de escrever, que é a redação do Enem, por exemplo. A redação do Enem, ela pede, esse gênero de redação, ela pede que você convença o seu corretor. Então, esse gênero literário, esse gênero aqui textual, do convencimento, né, da escritura ali de uma redação para você convencer o seu corretor, tá ligado ao tipo argumentativo, certo? Por último, a gente tem o gênero do manifesto. Isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai ver nas nossas aulas de literatura. O manifesto, normalmente, é uma coisa que dá início a um pensamento novo, a uma escola artística, a uma escola literária. E ele vai apresentar esses novos ideais para quem está lendo. Ele vai dizer, no meu manifesto, isso vai acontecer. No meu manifesto, eu defendo isso. No meu manifesto, eu acredito nisso. Então, ele vai colocar aqui argumentos para que você queira consumir aquele tipo de arte, para que você queira consumir aquele tipo de literatura. Então, a gente vai ver, por exemplo, esse manifesto antropofágico, né, ou manifesto antropófago, como ele se coloca ali na literatura, lá na década de 1920. Beleza? Chegando aqui quase no final, a gente tem o gênero textual no tipo injuntivo. Temos aqui mais 3 exemplos de gêneros diferentes que acontecem no tipo injuntivo. Aqui a gente tem, por exemplo, o gênero que você, quando compra lá a sua receitinha médica, né, você compra um remédio, ele vem com uma série de fatores te mostrando, te dizendo o que você deve fazer e como você deve comprar, como você deve... Por exemplo, aqui nesse primeiro, a gente tem a bula. A bula é um gênero do texto que vai te colocar e te dizer o que você deve fazer para tomar aquele remédio, para consumir aquele remédio. Então, ele vai falar, ó, você tem que tomar esse remédio de 12 em 12 horas, você tem que tomar ele com água, você tem que tomar ele sem água, você tem que tomar ele antes de dormir, por exemplo. Então, do tipo injuntivo, que mostra o que você deve fazer, a bula é um grande exemplo de gênero que pertence a esse tipo, certo? Mais um exemplo de gênero é o manual de instrução. Quando você compra uma mesa, uma cadeira, uma escrivaninha, um guarda-roupa, você não pisca o olho e ele tá pronto, né? E você não sabe, pelo menos eu, não saberia o que fazer se não tivesse isso aqui. Esse grande aliado das pessoas que querem fazer tudo sozinhas, né? Então, o manual de instrução te ajuda por meio de regras, por meio de, olha, você tem que fazer isso. Depois você vai pegar o prego tal e você vai botar aqui. Depois você vai pegar o parafuso tal e você vai botar no outro canto. Então, esse gênero textual, ele te ajuda bastante a você construir um objeto. A você construir aqui uma coisa que você comprou e você não sabe como faz. Então, você vai seguir, pelo tipo injuntivo, o gênero textual do manual de instruções. Por último, mas não menos importante, a gente vem aqui com o gênero da receita. A receita, ela está no tipo injuntivo porque ela vai te dar ordens. Ela vai falar, coloque 4 bananas. Depois você vai colocar mais 4 ovos. Depois você vai colocar meia xícara de óleo. Então, ela vai estar te dando ordens para você poder fazer um bolo. Então, o gênero da receita é o gênero mais próximo que a gente vê no dia a dia, eu acredito, do tipo injuntivo do texto. Certinho? Para fechar nossa aula, eu trouxe aqui o que seria uma diferença muito grande na nossa parte da literatura, que são os gêneros literários. Lá na Antiguidade Clássica, um carinha chamado Aristóteles, que é esse bonitinho daqui, ele criou um certo modo de ver a literatura, e ele dividiu esse modo, nesse livro aqui, A Poética de Aristóteles. Ele dividiu os textos que havia naquela época em 3 medidas, em 3 gêneros, que é o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático.
Então ele dividiu esses textos para que a gente pudesse decodificar o que cada um queria trazer, o que cada um queria mostrar. Então o gênero lírico, ele está muito no ideal do sentimento. Então, quando os autores utilizavam-se de gêneros líricos, normalmente eram poesias, normalmente eram ideais de vida, normalmente eram pensamentos subjetivos. Então, esse gênero lírico, ele faz parte dessa ideia de poesia, de poema, de textos poéticos. Então, ele vai passear também, olha só, a ligação de todos os assuntos, com a mensagem do texto. Ele vai ter o foco na mensagem do texto, porque ele quer embelezar o texto, ele quer fazer com que o sentimento ele se sobressaia a partir da mensagem. Um exemplo muito forte disso, como eu falei, são os poemas. O gênero poema faz parte do gênero textual, do gênero literário, do gênero lírico, certo? Então, por exemplo, esse livro aqui do Mayakovsky, que é um autor do futurismo, já muito próximo a gente, né, do futurismo russo, ele vai ser em meio a poesias. Então, ele vai seguir algumas regras, ele vai seguir alguns pressupostos para que a poesia exista desse modo lírico. Beleza? No modo épico, a gente vai ter mais uma relação de informação. O gênero épico, por muito tempo, serviu para que algumas notícias, né, algumas histórias, algumas narrações fossem repassadas de pai para filho, de cultura para cultura. Então, o gênero épico é preocupado em contar histórias, é preocupado em contar narrações. Um exemplo muito forte do gênero épico, inclusive do gênero épico ligado ali a essa antiguidade clássica, são os textos do Homero, tanto a Odisseia quanto a Ilíada. Esses dois textos, embora eles sejam também líricos, olha só como os gêneros se transformam a partir da vida, né, e do momento. Embora eles sejam do gênero lírico, eles pertencem ao épico porque eles querem contar uma história, eles querem narrar a vitória, né, daqueles movimentos ali de conquista territorial. Então, esses poemas, eles viraram o gênero épico porque eles precisavam transmitir esse tipo de informação, certo? E por último, a gente tem o gênero dramático. Esse gênero, ele está muito vinculado ao lazer, ao entretenimento. Então, esse gênero, ele tem várias regras, inclusive, né, de como os autores têm que se portar, como os atores vão se colocar na cena, como os atores vão estar vestidos, como os atores vão perceber aquela cena, aquela linguagem, aquele movimento. Então, toda essa preocupação, ela tá dentro desse gênero dramático. Tem preocupação de luz, tem preocupação de ambientação. Ele tem regras para que você possa dirigir, por exemplo, uma obra posteriormente. Então, no texto dramático, né, do gênero dramático, normalmente o autor, ele já fala o que você tem que fazer. Ele fala: o autor que vai, o personagem tal, ele vai estar do lado direito do palco e ele vai entrar devagar na cena, como se estivesse assustado. Então ele vai dar algumas ordens para você enquanto ele conta uma história. Isso estava muito vinculado ao lazer daquelas pessoas, que poderia também estar ligado tanto ao sentimento e tanto à informação. Então o gênero dramático, ele vai passear entre essas esferas, passear entre esses momentos para poder gerar um lazer, para poder gerar um entretenimento. O exemplo que eu estou dando aqui é um livro mais contemporâneo também, de um autor chamado Samuel Beckett, que se chama Esperando Godot. E ele vai ser uma reformulação do gênero dramático em si, da peça teatral, porque ele vai pegar essa ideia de que tem que acontecer várias coisas, né, para poder gerar um lazer, para poder gerar um entretenimento. E essa obra justamente parte do pressuposto que nada acontece. Então você fica lá lendo ou você fica assistindo, se a peça for transformada em uma peça realmente. Você fica lá assistindo aquele espetáculo e nada acontece. Os personagens ficam se colocando com eles mesmos, ficam preocupados, esperando o Godot, né? A peça gira em torno de esperar esse personagem Godot que nunca aparece, que nunca se mostra. E nada acontece a partir disso. Então ele vai reformular esse gênero, ele vai se transformar em um novo tipo de apresentação desse gênero na atualidade. Beleza? Então isso aqui foi só uma parte principal, né, dessa ideia aqui de gêneros literários, para vocês perceberem como isso se coloca no mundo, se coloca na vida, e como esses gêneros passeiam a partir do tempo e passeiam a partir de novas realidades. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer coisa, estou aqui para tirar dúvidas. E é isso, bons estudos e tchau, tchau. Até a próxima aula.